Fala aí, investidores do meu Brasil. Boa tarde, mais uma vez. Bem-vindos ao canal Kleber Invest. Hoje vamos falar aqui do VGHF11 Valora, fundos de investimento. Já quero começar fazendo aquele pedido que costumeiramente tenho feito para todos vocês que chegam aqui. Se você já é inscrito no nosso canal, parabéns, compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu joinha, o seu like. Se você não é, se inscreve aí no nosso canal, porque ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho e nos incentiva também a trazer mais conteúdo cada vez mais para vocês. É isso? Já quero te agradecer por estar aqui conosco. Acompanhe esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém, tá bom? Valora Fundo de Investimentos Imobiliários. Vamos trazer aqui o último relatório gerencial dele. Lembrando que esse relatório é referente a janeiro de 2026. Então é o último relatório dele. Acabou de sair. Tá quentinho. Vamos ver os principais pontos dele. Estamos aqui no Status Invest. Lembrando para vocês que estou gravando esse vídeo no dia 21, às 13 horas, tá bom? O último fechamento do mercado desse fundo fechou a R$ 7,17, mínima nos últimos 52 semanas de 6,42, máxima de 7,65. Um dividendo yield de 13,95, valorização nos últimos 12 meses de 11,34. Perfeito? Lembrando para vocês aí, ó, quem pegou esse fundo aqui aí meados ali de fevereiro ali pegou a 6,49, né? Tá com alguma valorizaçãozinha aí. Perfeito? Vamos ver alguns números mais aqui, ó. O valor patrimonial desse fundo é de 8,67. O patrimônio desse fundo está em 1,427 milhões. Beleza? P sobre VP desse fundo está 0,83. Então aqui ele está com deságio de 17%, não, desconto de 17%. Lembrando para vocês aqui, ó, o número de cotistas desse fundo está em 385, mas aqui eu quero abrir o primeiro parênteses. Se você acompanha o nosso canal aqui há algum tempo já, se você acompanha esse fundo, se você é investidor dele, você sabe que esse número ele já foi ali um número bem próximo de 450 mil, já chegou até a passar, eu acho, viu? Bem perto dos 500 mil ali. Então os cotistas vêm dando uma fugida desse fundo, né? Por qual serão os motivos? Os conflitos de interesse, será? Último rendimento dele 7 centavos. E lembrando que esse rendimento aqui de 7 centavos, gente, ele influencia muito na questão de cotista, né? Então vejamos aqui, ó. Ele pagou aqui, ó, mês 4 de 2005, 9, 9, 9, 10 aqui, ó, no mês 7 de 25. Depois pagou 9, depois baixou para 8 e aí já faz 4 meses em seguida que ele vem pagando 7 centavos. Então, esse pagamento baixo dele aqui dá uma afugentada em alguns cotistas do fundo, né? O pessoal fica meio assustado, querendo saber o que está acontecendo. Aqui estamos no relatório gerencial dele, vamos pegar alguns pontos principais dele aqui, ó. Lembrando que ele é de janeiro aqui, tá bom? Então o último acabou de sair, tá quentinho do forno. Aqui nós temos os comentários do gestor, onde o gestor ele dá algumas explicações aqui, ó. O fundo encerrou o mês de janeiro de 26 com 103,7% do seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos, tá bom? Distribuído em 135 diferentes ativos. Então ele tem uma boa diversificação de ativos. Agora vamos ver as concentrações mais para frente. Num total investido de 1,485 milhões. Ainda no final do mês, o fundo possuía um total de 51,6 milhões, aproximadamente 3,6% do PL, em operações de venda, recompras futuras de CRIs, compromissadas, reversas ao custo médio de CDI mais 0,84. Mas essa taxa aqui é uma taxa bem interessante, né? Ao ano, os recursos líquidos estavam investidos em instrumento de caixa. Olha a distribuição aqui, o que ele fala aqui, ó, de 7 centavos aqui, ó, no mês de janeiro. A distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de janeiro de 26 foi de 7 centavos por cota, equivalente a uma rentabilidade IPCA mais 7,8 ao ano, sobre o valor da cota patrimonial no final de dezembro de 25. Ao longo dos últimos 12 meses, o fundo acumulou uma distribuição de dividendos de R$ 1 por cota, equivalente a uma rentabilidade de 12,5% ao ano, ou IPCA de 7,6 ao ano sobre a cota patrimonial. É muito importante, gente, vocês lerem esse relatório aqui e vocês tentarem entender, ó.
E desse relatório aqui, um dos itens mais importantes aqui, ó, é a gestora. Valora, gestão de investimento. Por que eu falo que a gestão é um dos itens principais que você tem que ver no fundo? Para você ver se você confia. Você confia na gestão? Quem faz a gestão é a Valora. Se você confia, segue em frente. Aqui ele fala sobre um caso de inadimplência que ele tem, ó. Casos de inadimplência da carteira de crédito. Os CRIs Celina continua sendo marcado a zero na carteira do fundo. Os demais papéis da carteira de crédito do fundo encontram-se adimplentes. Por fim, o número de cotistas do fundo atingiu, ó, esse número aqui que eu falei para vocês, estão vendo aqui? Esse número aqui ele já foi bem maior, bem maior. Então a Valora precisa se mover aí e dizer o que está acontecendo, né? Aqui ele mostra o relatório dele aqui, ó, a carteira de crédito dele, né? Que são os CRIs. Observe aqui, ó, que ele não tem concentração. Tá vendo aqui, ó? Esse é um ponto muito positivo no VGHF11, tá vendo aqui, ó? Que está do maior para o menor. Ele não tem concentração. E aqui ele relata o ativo, o código, o segmento do ativo. Esse segmento aqui também ele é muito interessante você ver, porque tem alguns setores que são bem arriscados. Aquele, o valor e o PL. O maior é 2,3, esse escala Data Center 2S. E aqui ele tem o vencimento e a duração. Então, nessa parte aqui, pelo menos, BGHF11 está bem tranquilo. Tá bom? Aí aqui tem também mais alguns. E aqui é a carteira de FIIs dele. Esse fundo ele deixou de ser um CRIs de papel, né? E está agora como um CRIs misto, né? Por quê? Porque antes ele tinha uma grande parte dele era de CRIs. Agora ele está como uma grande parte como um FIIs, né? Então ele está se tornando um FOF, né? Então essa parte aqui precisamos ver se condiz com a sua estratégia, principalmente você que investe no fundo. Agora aqui, ó, você já vê que ele já tem algumas concentrações em FIIs, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, o PL de FIIs dele aqui, ó, 7,30%. Ele tem nesse FII aquisição da unidade IFF2 residencial. Tá vendo aqui, ó? E agora ele tem alguns FIIs aqui que eu quero destacar com você, como por exemplo esse aqui, ó, Valora CRI pré-subordinado. Esse FIIs aqui de recebíveis, ele tem 6,78% da sua carteira, tá vendo aqui? E esse FIIs aqui, ele é da Valora. Então aqui nós temos um conflito de interesse, né? Porque aqui ele começa a investir na própria gestão dele, né? Então, comprar FII da própria gestão. Não acho isso legal. Então aqui é um ponto a se ficar de olho. E observamos aqui que ele tem outros, né? Como esse FII, um FOF aqui, né? Que ele tem um PL de 4,62. Nós temos outro aqui, ó. Renda imobiliária, que é o Vigia, que 2,91. Tem o outro aqui, ó, de infra, da Valora, 1,69. Então, isso aqui é um ponto a se ficar de olho. Eu, sinceramente, aí é uma opinião minha particular, não sei por que que algumas gestoras insistem em ter esse conflito de interesse. Eu acho muito desnecessário, sendo que você tem uma gama de fundo muito grande na bolsa. Não tem nem o porquê você ficar fazendo isso. Aqui você tem outro, ó. Tá vendo? É o Vigi também, 0,91 do PL. Aqui você tem outro, ó. Vigip. Vendo aqui, ó. 0,56. Eu estava fazendo umas contas aqui. Tá chegando a 17%, né, do PL do fundo investido na própria gestora. Então isso aí tem alguns cotistas que fica com o pé atrás. Talvez seja esse o motivo que muitos cotistas preferem ir para outros lugares, né? Não ficar investindo no VGHF11. Talvez seja isso. Aqui, ó, o PL dele já está... Porque começa do maior para o menor, né? Então aqui o PL já está bem tranquilo. Aqui é outros fundos que ele tem. Por isso seja a explicação que alguns cotistas preferem ir embora, né? Prefere não ficar investindo nele, porque você perde meio que a confiança. Aqui são as ações que ele tem, tá? Sem concentrações de PL. Aqui ele tem algumas ações, ó, Alus, Multiplan, Iguatemi, São Carlos e assim. Perfeito? Vamos ver aqui mais algumas coisas aqui. Aqui são a SPE dele, também sem muito concentrações a ser destacada, não. A maior está em 3,68%. Acredito que seja bem tranquilo essa questão. E aqui, gente, é o que eu falo para vocês, que é uma das coisas principais que você tem que entender, referente ao mês de janeiro. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o relatório da distribuição dele, do que ele arrecadou.
do que ele pagou. Ó, 13,625 foi as receitas dele. De CRI é 4,19 e 5 pontos de FII. Aqui me chama a atenção, né? Porque ele tem uma grande parte do seu patrimônio está em FII. E mesmo assim é só 5,837 milhões, né? E os CRIs que ele poderia ter se aproveitado mais dessa situação, principalmente do CDI, é 4,19. Então veja que é uma diferença bem pequena, né, para a quantidade que ele tem investido em FII. Então veja que a gestão talvez não tenha tomado as melhores decisões, né, quando tem comprado os FIIs da própria gestora. Talvez tivesse comprado CRI e continuado com a estratégia que ela já tinha anteriormente, talvez tivesse com alguma vantagem melhor financeiramente. Isso não significa que não possa dar certo. Se daqui a pouco, principalmente com a Selic baixando aí que está 15%, mas imaginamos que a Selic nos próximos meses vai começar a baixar, ela também pode ter um ganho de capital com as vendas dos FIIs. Considerando que aqui, ó, ela teve um ganho de FII, tá vendo aqui, ó, FII, tá vendo aqui, ó, de 3 milhões. Então, e se eu não estiver enganado, no mês anterior ela também teve algum ganho de FII também, que ela vendeu, tá bom? Então, aí aqui ela teve, ó, despesa de 1,645, resultado que ficou distribuído foi de 11.980, mas ela distribuiu 11.540, tá vendo aqui? Que foi um valor de 7 centavos por cota aqui. E aí o restante ela ficou de caixa, que ele também não tem praticamente, né? Ó, o caixa dele é de 1 centavo por cota, tá vendo aqui? É o que vale a 2,461 milhões, que é um valor muito baixo. 1 centavo por cota é um valor muito baixo. Então, a Valora, gestão do VGHF11, principalmente o pessoal que trabalha lá, precisa ficar atento nessas questões, né? Pelo que eu estou vendo aqui, está perdendo investidores e tem que tomar cuidado com isso aqui. Alocação por ativo do PL, e você tem o CRI, FI, tá vendo aqui, ó, 59% em FI, tá vendo aqui, ó. Então ele está deixando de ser ó, CRI, 24%, tá vendo aqui, ó, tá deixando de ser um fundo de papel, né? Tá fazendo umas decisões aí meia complicada. Aqui você tem alocação por indexador. Observe aqui, ó, CDI 27%. Eu acho que aqui houve uma falha da gestão. Ela poderia ter se atentado um pouco mais, principalmente nessa Selic alta. E 3 IPCA diferente aqui, tá vendo aqui, ó? IPCA apenas variação positiva, 38%. IPCA variação positiva com compensação. Observe que está ali, 4,29%. IPCA. Perfeito? O que mais temos aqui nesse relatório? Acho que hoje é isso. É importante que você leia o relatório por completo. Não vou ficar lendo aqui o relatório por completo, porque não tem mais nada de interessante aqui para baixo aqui. Tá bom? Se você quiser entrar no fundo, lembrando, vá pesquisar, vá estudar esse relatório, vá ver se você realmente quer entrar no fundo, lembrando que esse vídeo não é indicação de compra nem de venda. Tá bom? Pessoal, hoje é isso. Se você já se inscreveu no canal, se não, se inscreva, ajude-nos a levar esse canal mais para frente. Lembrando que para você não custa nada, nem a sua inscrição, nem o seu joinha, nem o seu comentário, mas para a gente é de grande valor. Tá bom? Abraço e boa tarde.